Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas. Vamos falar hoje sobre as cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João. As cartas do amor, né? João era conhecido como apóstolo do amor. Ele fala muito sobre esse tema, principalmente na sua primeira carta, e porque ele tem essa característica, né, de uma pessoa mais amável. No seu próprio evangelho, né, de João, ele fala de si mesmo ali, reclinado, encostado ali em Jesus, né, no seu peito. Então, ele era um apóstolo que transparecia essa característica de amor, de gentileza. Por isso ele é conhecido como apóstolo do amor e suas cartas, as cartas de amor. Não há identificação nas cartas, né, a respeito do seu autor, mas o testemunho histórico, né, a tradição da igreja, dos pais da igreja, logo após os apóstolos, é bastante consistente, né, bastante forte e totalmente aceito, né, de que o apóstolo João escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. A 1ª João é a primeira e mais extensa dessa série de 3 cartas que levam o nome do apóstolo, e ela não identifica o seu destinatário, não identifica uma igreja a quem ela se destina ou lugar a uma pessoa. Então ela é classificada como uma epístola geral, uma carta geral, uma carta que foi escrita para todas as igrejas, para circular em todas as igrejas da época até os dias de hoje. A 2ª e 3ª João são as mais curtas do Novo Testamento, né? Cada uma contém menos de 300 palavras no grego, e elas poderiam ser escritas numa única folha de papiro, conforme 3ª João 13 registra, né? Que cabe numa única folha de papiro. A data precisa das cartas não pode ser determinada também. O mais provável é que João tenha escrito essas 3 cartas muito próximas uma da outra, né? Talvez até ao mesmo tempo, ou uma logo depois da outra, por volta ali do ano 90, 95 depois de Cristo, né? Durante o seu ministério em Éfeso, que é ali próximo da última parte da sua vida, antes do exílio na ilha de Pátimos. Então o apóstolo João, ele viveu bastante tempo, ele era o mais jovem dos 12 apóstolos, e ele viveu até por volta dessa época do ano 95 depois de Cristo, e terminou a sua vida exilado em Pátimos, mas antes disso ele teve seu ministério ali na igreja de Éfeso. Embora ele tivesse, né, essa idade bastante avançada, ele estava ativamente ministrando as igrejas e pastoreando Éfeso. Ele era bastante ativo, era o único apóstolo nessa época, ele era o único que sobreviveu, né? Os demais haviam sido martirizados, e ele foi então o único naquela época que ainda era testemunha ocular de Jesus, né? Da sua vida aqui na terra, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Como Pedro e Tiago, né, bastante íntimo de Jesus, e ele foi então uma testemunha ocular importante, e no final então do seu ministério, nessa época, ele era a única, né, que ainda restava. Os pais da igreja, que são os líderes da igreja cristã logo após a morte de todos os apóstolos, né, que são os principais, eram Justino, Irineu, Clemente e Eusébio, eles relatam, né, em escritos, em documentos históricos da igreja, né, que depois desse tempo que João viveu em Éfeso. Então não há na Bíblia uma referência disso, mas há documentos históricos muito fortes e importantes que nos indicam isso, que ele viveu em Éfeso evangelizando, supervisionando as igrejas, escrevendo as cartas, né? Escrevendo também o seu evangelho, né? O Evangelho segundo João, e depois, exilado em Pátimos, ele escreve Apocalipse. Em Éfeso, nós já vimos a respeito de Éfeso, mas só relembrando,
né? Éfeso ficava dentro de um centro intelectual muito importante da Ásia Menor, e ali se levantaram muitos falsos mestres dentro da própria igreja. Era uma cidade intelectualmente importante, né? Um centro intelectual importante, então muitas filosofias, né? Com muita influência da filosofia grega, circulava ali em Éfeso. Então tinham muitas filosofias diferentes, muitas linhas de pensamento diferentes circulando ali e influenciando as pessoas, e começou a influenciar dentro da igreja também. Então muitos falsos mestres se levantaram dentro da igreja com muitas ideias, distorcendo completamente o evangelho. Muitas heresias surgiram. Esses falsos mestres e falsos profetas, eles defendiam ideias que depois ficaram conhecidas como gnosticismo, que vem da palavra grega conhecimento. Essa heresia, né, esse falso ensinamento, afirmava basicamente que o corpo físico de Jesus não era real, mas somente parecia ser físico. O que era conhecido como docetismo também, né? Esse aspecto do gnosticismo era conhecido como docetismo, que é uma palavra grega que significa parecer. Então negava a humanidade de Jesus, dizendo que ele não era completamente humano, apenas parecia ser humano. A ideia principal do gnosticismo é de que a matéria é totalmente má e corrompida e somente o espírito é bom. Então é uma noção de que a salvação é transcender a matéria para o espírito, só o espírito é salvo. Isso não é bíblico, nós sabemos que a salvação é em corpo, alma e espírito, né, e será consumada no arrebatamento da igreja quando o corpo for glorificado, então ele será salvo também, porque a constituição do ser humano é trina, é corpo, alma e espírito, e assim é que é o ser humano, né? Se você for salvo apenas no espírito, você deixa de ser humano, né? Então somente será um espírito salvo, então não é mais um ser humano. Não, o Senhor, ele criou o ser humano, corpo, alma e espírito, e vai salva e resgata o ser humano em corpo, alma e espírito. Então essa ideia gnóstica de que a matéria é má, somente o espírito é bom, né, e a salvação é essa transcendência, né, da matéria má para o plano espiritual, que é bom, que é perfeito, ele negava então a humanidade de Cristo e negava também o processo da salvação. O gnosticismo também podia passar a ideia de que o pecado cometido no corpo não tinha relação com o espírito de uma pessoa e não exercia nenhum efeito sobre ele. Portanto, a pessoa ela alegava que podia ser salva e ter um relacionamento com Deus e continuar pecando, porque o corpo é mau, mas o espírito está salvo. Então fazia-se essa divisão, né? E essa noção e essa ideia errada, né, levou ali alguns, especialmente oponentes de João, a concluírem que o pecado cometido no corpo físico não era relevante e a submissão total à imoralidade era permitida. Então a pessoa podia negar até mesmo que o pecado existia, então negligenciando assim todos os mandamentos de Deus e a santidade, etc., e querer ainda assim continuar na igreja e alegando que era salvo sim e que tinha um relacionamento com Deus. Então o gnosticismo ele tinha muitas ideias e divergia muito dentro dessa própria linha filosófica. Também existiam outras formas dessa heresia era conduzida por um homem chamado Cerinto, né, de acordo com a tradição antiga dos escritos de Irineu, que afirmava que o Espírito de Cristo desceu sobre o Jesus humano no batismo, mas o deixou pouco antes da sua crucificação. Então esse Cerinto era um falso profeta, isso está em documentos históricos da igreja, e ele tinha também essa outra linha aí de gnosticismo, que dizia que Jesus era humano e que apenas o Espírito Divino desceu sobre ele e depois saiu antes da crucificação. Então também negando, né, a humanidade de Cristo e a total divindade dele também. Então essas visões heréticas, né, destroem não apenas a verdadeira humanidade de Jesus, mas também toda a obra salvadora dele. Jesus não apenas foi verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem.
é 100% Deus e 100% homem. Ele de fato sofreu e morreu na cruz para que pudesse ser o sacrifício aceitável e substitutivo pelo pecado. Então ele tinha que ser, e ele era 100% Deus para que o seu sacrifício fosse pleno e aceitável diante de Deus, e era 100% homem para que pudesse substituir a humanidade ali. Hebreus capítulo 2, verso 14 a 17. A visão bíblica de Jesus confirma tanto a sua total humanidade quanto total divindade. Nós já vimos isso várias vezes em muitas aulas, né? Então, o que é que João se posiciona ali, para combater esses falsos mestres dentro ali da igreja e das igrejas, mais especificamente de Éfeso, ali onde ele estava pastoreando? Ele vem como testemunha ocular confirmar a realidade física de Jesus, lembrando a igreja de que ele conviveu com Jesus. Ele ouviu, ele viu, ele apalpou Jesus, e declarando que Jesus veio em carne e que os falsos mestres e anticristos até negavam que Jesus veio em carne, ensinando então a igreja a fazer prova desses falsos mestres, fazer prova desses anticristos. Que quando eles negavam que Jesus veio em carne, isso era um sinal de que eles eram falsos mestres, falsos profetas e anticristos. 1 João capítulo 1, verso 1 a 4 e capítulo 4, verso 2 a 3. Ele nos mostra isso. Então João escreve que Jesus foi batizado no início do seu ministério. Ele era a mesma pessoa que morreu na cruz depois, 1 João 5, 6, para também combater os ensinamentos de Cerinto, esse outro falso profeta. Ele afirma a realidade do pecado como uma ofensa muito grave diante de Deus, e que negar essa verdade, de que pecamos e isso ofende a Deus, e quem permanece no pecado, ele está entregue ao diabo, e que quem nega essa realidade da pecaminosidade também está entregue ao diabo, e que Cristo veio para destruir as obras do diabo. 1 João 1, 8 a 10 e 1 João 3, verso 4. Ele vai tratar disso. João ele enfatiza a necessidade de obedecer às leis de Deus e define o verdadeiro amor a Deus como obediência aos mandamentos, também combatendo esses falsos ensinamentos. Tudo isso é muito pertinente para nós hoje, porque nós temos hoje também na igreja falsos mestres que vêm também trazer essa ideia errada, de que a graça de Deus nos permite até mesmo pecar, ou que a graça de Deus e a salvação nos torna tão santos que não precisamos nem confessar nossos pecados mais. Então nós temos muitas dessas heresias hoje, e até mesmo negando a completa divindade de Cristo também. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque tudo isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável, e ela tem tanto valor naquela época quanto tem hoje. E ela é tão real e tão pertinente naquela época como é hoje ainda. A falta de amor é uma característica dos falsos mestres também. Então ele coloca isso muito claro, 1 João capítulo 3, verso 10 a 18. A falta de amor também é uma característica deles, e a falta de amor é refletida na falta de obediência. Quem ama, obedece. É isso que o apóstolo João está deixando claro. Se ama Jesus, se ama Deus, obedece os seus mandamentos. Se ama Deus, também ama ao seu próximo. Então ele faz também aqui um outro paralelo, dizendo que se você ama o seu próximo, e o amor ao próximo tem que ser demonstrado em atos de justiça, em atos de amor, você ama Deus. Agora, se você diz que ama Deus, mas não ama o seu próximo, não há atitudes de amor para com o próximo, esse amor a Deus é falso, não é verdadeiro. João, ele trata tudo isso com muita gentileza. Ele não é tão duro quanto Paulo, por exemplo, nos seus escritos, na maneira de colocar. Ele é bastante gentil e amoroso, mas ele traz o peso da autoridade apostólica de quem conviveu com Jesus, de quem caminhou com Jesus, de quem foi testemunha ocular.
A segunda epístola de João trata do mesmo problema de 1 João, a questão dos falsos mestres. A diferença é a estratégia que ele usa. Enquanto 1 João não é dirigida a nenhuma pessoa ou igreja específica, 2 João tem em mente um grupo local particular ou uma igreja na casa de alguém, né? Isso já fica claro ali no primeiro verso. Então ele envia essa carta para uma igreja que não é muito bem identificada, ou para um grupo de pessoas. O foco de 2 João é que os falsos mestres estavam realizando um ministério itinerante, viajando e ministrando em várias igrejas. E eles se aproveitavam do dom da hospitalidade cristã para garantir que pudesse difundir então os seus falsos ensinamentos em várias igrejas, em várias regiões. E tentar ali ganhar adeptos também, né, para suas heresias. O apóstolo ele adverte seriamente aos cristãos que não mostrem hospitalidade a esses enganadores. Então, 2 João 10 e 11, ele deixa claro que não se deve hospedar esse tipo de pessoa. A hospitalidade deve ser praticada, mas é preciso ter um critério. É isso que ele está colocando aqui e ensinando a igreja a fazer essa separação. Terceira epístola de João é a mais pessoal de todas as três. Em 3 João, ele dirige para uma pessoa específica, que é Gaio. Gaio é alguém a quem ele chama de muito amado, mas que não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, então não se tem informação, a não ser que era uma pessoa muito amada e que provavelmente hospedava outras pessoas. Isso faz com que essa carta seja uma das poucas, na verdade, a segunda carta dirigida a uma pessoa específica, junto com Filemão do apóstolo Paulo. Gaio era um nome comum na época, né? Tinham muitos Gaios, então não é possível identificar a qual ele estava se referindo. E aqui ele vai tratar de novo da questão da hospitalidade. Tá? Em 3 João, nessa carta dirigida a Gaio, ele vai condenar a falta de hospitalidade aos ministros verdadeiros e fiéis da palavra de Deus. Então ele está aqui trabalhando que você deve negar a hospitalidade àqueles que distorcem a palavra de Deus, que pregam mentiras, mas você precisa hospedar aqueles, precisa receber e acolher aqueles que são os verdadeiros ministros do Evangelho. Vamos entrar aqui em alguns temas, nós já falamos aqui basicamente de todo o contexto, né, geral das três cartas, e vamos entrar aqui em outros temas que essas cartas contêm também, além dos que nós já mencionamos. Tá? O tema geral de 1 João, na verdade, é um novo chamado aos fundamentos da fé. Então ele vai trabalhar muito forte toda a questão da fé cristã, segundo, né, o pensamento de João, e ele chama as pessoas a uma volta aos princípios básicos do cristianismo, porque ele está combatendo os falsos princípios, os falsos ensinamentos do cristianismo. Ele identifica então os que distorcem esses princípios, essas verdades, né, os falsos profetas, que querem enganar a igreja, a quem ele chama até mesmo de anticristos, em 1 João 2,18. Ele identifica as mentiras demoníacas, né, malignas, que estão ali afastando pessoas da verdadeira doutrina cristã, 1 João 4, 1 a 7. E ele vai então trazer alguns temas que vão reforçar esse chamado a voltar aos princípios básicos do Evangelho, a voltar ao verdadeiro amor do Evangelho. E ele vai falar sobre felicidade, santidade e segurança. 1 João 4, ele vai falar sobre felicidade. 1 João 2,1, ele fala sobre santidade. 1 João 5,13, sobre segurança. Ao serem fiéis aos princípios básicos do Evangelho, eles vão viver esses três resultados. Então, se você é fiel à palavra de Deus, se você é fiel às verdades do Evangelho, você vai ter felicidade, você vai ser uma pessoa santa e você vai ter segurança em Deus. Esses três fatores, eles vão nos trazer aqui um ciclo-chave da verdadeira espiritualidade que João apresenta. Uma fé verdadeira e correta em Jesus Cristo,
ela produz obediência aos seus mandamentos. Se você realmente crê em Jesus e ama a Deus, você obedece. É isso que ele está colocando, e na verdade ele está trazendo o ensinamento de Jesus, que ele mesmo apresenta no seu Evangelho de João, onde Jesus fala, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então ele está trazendo aqui nessa carta algo que ele já apresentou como ensinamento do próprio Cristo no Evangelho que ele mesmo escreveu. A obediência manifesta-se no amor a Deus e aos irmãos na fé. Então essa verdadeira obediência, que é fruto de um verdadeiro amor, de uma verdadeira fé, ela tem que se manifestar em atos, em ações, em atitudes ao próximo. 1 João 3, 23 e 24. Então você ama o próximo se você ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Quando a verdadeira fé, a obediência, quando a verdadeira fé, a obediência e o amor estão juntos, sendo praticados, eles trazem como resultado felicidade, santidade e certeza, segurança em Deus, segurança da sua salvação, segurança do seu relacionamento com Deus, segurança do seu futuro eterno em Deus, que são uma prova do verdadeiro cristianismo. O tema geral de 2 João está bem próximo ao de 1 João, desse chamamento para uma verdadeira fé cristã, 2 João 4, 6. Para João, os elementos básicos do cristianismo, então, eles se resumem a essa fé, a uma fidelidade verdadeira, uma fé verdadeira, 2 João verso 4, ao amor, 2 João verso 5, e à obediência, 2 João verso 6. Então, ele trabalha sempre em cima desses 3 pilares da fé cristã. E aqui ele vai apresentar as diretrizes bíblicas para a hospitalidade. A hospitalidade é uma prática cristã, é um princípio cristão, nós devemos acolher as pessoas. Então as nossas igrejas precisam saber acolher as pessoas, nós precisamos saber acolher as pessoas na nossa vida. Então a hospitalidade é um princípio de prática cristã que precisa ser praticado, vivido. E os cristãos, eles não somente devem seguir esses fundamentos da fé, mas também a hospitalidade. Romanos 12, 13, o apóstolo Paulo também coloca essa questão da hospitalidade como uma ordenança. A base da hospitalidade deve ser o amor expresso em atitudes, de acolhimento, de hospitalidade. Mas tem que se ter limites e tem que se ter critérios. Não se pode acolher a qualquer um. Então é isso que João vai ensinar aqui. Porque não se deve acolher aqueles que distorcem o Evangelho e que trazem prejuízo para a igreja propositadamente, torcendo a fé, mentindo, enganando e levando outras pessoas para esse engano que afasta de Deus. O tema de 3 João é o reconhecimento desses parâmetros corretos para a hospitalidade e a condenação para quem não segue. Você tem que seguir. Gaio aparentemente é um amigo, muito amado do apóstolo, um fiel seguidor da verdade, como ele mesmo diz nos versos 1 a 4 de 3 João. Ele escreve elogiando o tipo de hospitalidade demonstrada por Gaio para representantes dignos do Evangelho, para verdadeiros ministros do Evangelho, versos 6 a 8 de 3 João. E ele condena as atitudes de Diótrefes. É alguém que também não se tem muita informação, mas é alguém, conforme o verso 10 de 3 João, é alguém que tem uma atitude de hospitalidade condenável. Por quê? Porque ele nega a hospitalidade aos verdadeiros ministros do Evangelho aprovados por João, como apóstolo da igreja. Então 3 João verso 5 a 8. Então o próprio apóstolo ele promete corrigir pessoalmente essa situação. Então é uma coisa que ele considera tão grave que ele quer ir pessoalmente ter com esse Diótrefes para corrigir essa postura dele. Ele envia essa carta de 3 João através de um homem chamado Demétrio, a quem ele também elogia o seu bom testemunho, conforme verso 10 a 12 de 3 João. Então as principais doutrinas que nós vamos aqui destacar
né, dentre tudo isso que nós falamos, em 1 João, os fundamentos da fé, que são essa fé verdadeira, essa fidelidade verdadeira genuína, né, que gera obediência e amor. Tá? E os três operam juntos, trazendo para a pessoa, né, produzindo para a pessoa felicidade, santidade e certeza, segurança na sua vida com Deus, na sua salvação. Também a doutrina com relação aos falsos ensinos, às heresias, aos ensinos demoníacos, né? Falsos mestres que sempre atuam dentro da igreja desde aquela época até os dias de hoje, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade, e que a igreja precisa fazer essa avaliação, precisa exercer esse julgamento sobre o que é ensinado para poder condenar aquilo que é ensinado de forma errada, não acolhendo, né, e recebendo apenas a verdadeira doutrina bíblica. Em 2 João, a comunhão cristã, né, e novamente ele vai trabalhar os fundamentos da fé. Então a comunhão cristã, e tratando também da hospitalidade, né, que é essa doutrina saudável de servir uns aos outros, e principalmente aqueles que professam a verdadeira fé em Cristo, e principalmente aqueles que se dedicam a ensinar a verdadeira fé em Cristo. E 3 João, ele vai continuar trabalhando essa questão da hospitalidade, trazendo agora mais alguns critérios e condenando a não hospitalidade àqueles que são verdadeiros irmãos de fé. O caráter de Deus que nós encontramos em 1, 2 e 3 João é de um Deus fiel, de um Deus justo, de um Deus que é luz, né? De um Deus que é amoroso, que cumpre as suas promessas, que é verdadeiro e que é o único Deus. E também de um Deus bom, em 3 João. Nós vamos ver aqui alguns versículos chaves muito, muito bonitos e importantes aqui nas 3 cartas de João. 1 João 1, 8 a 9. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Glória a Deus. Então todos nós pecamos e continuamos a pecar, né? Mas nós temos um advogado, nós temos um intercessor, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 3,16, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Glória a Deus. Nos identificamos com Cristo assim. Se conhecemos o amor dele, né, porque ele se doou por nós, então nós temos que praticar aquilo que ele praticou por nós. 1 João 4, 7 a 8, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. 2 João 1, 6, o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. 2 João 1, 6. Então o amor consiste na obediência. 3 João 1,4, eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Glória a Deus. Então aqui, mais uma vez, alertando com relação a fazer separação entre aquilo que é a verdadeira doutrina e aquilo que é mentira, que é heresia, que é distorção da palavra de Deus. Cristo em 1, 2 e 3 João. Em 1 João, né, João está combatendo aquela doutrina que distorce, que mente, que traz um engano a respeito da pessoa de Cristo, principalmente da sua humanidade. Então João traz Cristo como 100% Deus e 100% homem. Ele traz essa verdadeira identidade de Cristo, principalmente respaldando a sua encarnação. Então 1 João 5, 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Esse versículo descreve a genuína vida e morte de Cristo como Filho do Homem, né? Então ele era humano, ele sangrava, ele era humano, completamente humano.
Segunda João, de modo parecido com a da primeira, ele ressalta a verdade básica da identidade de Cristo novamente, segundo João 7,11. Ele coloca, que negar a humanidade de Cristo é negar seu sofrimento físico e sacrifício para redimir o mundo do pecado. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo e esses não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. 2 João 7,8, versículo 7 e 8. Então, negar que Cristo veio em corpo é uma atitude do anticristo. 3 João, ao contrário de 1ª e 2ª, 3 João ela não menciona diretamente o nome de Jesus Cristo, não aparece. No entanto, no verso 7, João descreve os missionários, aqueles verdadeiros ministros itinerantes da palavra de Deus, como tendo saído por causa do nome, e esse nome é o nome de Jesus Cristo, que ele não deixa explícito, mas está implícito. E em Romanos 1,5 também aparece o nome. Esse Jesus sendo mencionado dessa forma, de uma forma implícita. A verdade do sacrifício de Cristo na cruz continua sendo a fundação para a disseminação do Evangelho a todas as pessoas, e é isso que nós vemos em 1ª, 2ª e 3 João. Glória a Deus, ficamos aqui então com nossa aula das cartas do apóstolo João. Até a próxima, Deus abençoe.